Muito boa noite, na sua companhia, o programa Em Debate, hoje com o tema Saúde Mental. Precisamos falar mais sobre este assunto. Todos nós sabemos que ser saudável é mais do que não ter doenças, é mais do que praticar exercícios físicos ou alimentar-se bem. A saúde mental é falada e discutida, mas precisamos entendê-la mais. É, infelizmente, alvo de muitos estigmas e preconceitos ainda. E para falar hoje deste assunto tão pertinente, temos 3 profissionais com uma vasta experiência na área e todos estão ativos no terreno, comprometidos com esta causa e na luta para melhorias de políticas viradas para a saúde mental em Cabo Verde. Temos o Dr. Manuel Faustino, que é psiquiatra e é presidente da Fundação Menos Álcool, Mais Vida. Boa noite, doutor Manuel Faustino. Boa noite. E temos a doutora Kika Freire, que é psicóloga e é também docente da UniCV e com uma vasta experiência de trabalho nos serviços públicos também de saúde em Cabo Verde. Boa noite, doutora Kika. Boa noite. E temos o doutor Jacó Vicente, que é também psicólogo e é diretor atualmente do Centro de Atendimento Psicológico. Boa noite. Boa noite. A todos, mais uma vez, boa noite e muito obrigada pela vossa disponibilidade para estarem aqui presentes. Ao falarmos da saúde mental, convém dizer aqui que o último Comitê Regional da Organização Mundial da Saúde endossou uma nova estratégia para fortalecer os cuidados sobre a saúde mental. Traçou estratégias e uma delas é fazer com que até 2030, todos os países, inclusive Cabo Verde, tenham uma política, uma legislação da saúde mental. As novas orientações também da OMS buscam pôr fim às violações dos direitos humanos na atenção à saúde mental. Portanto, defende abordagens mais centradas na pessoa e baseada também nos seus direitos. Falando do Ministério da Saúde em Cabo Verde, sabemos que nesse domínio também já se comprometeu. Tem um plano estratégico para a saúde mental que vai até 2025. E também está ciente destas orientações da OMS sobre as novas abordagens. E sabemos também que Cabo Verde enfrenta vários desafios e que precisam ser ultrapassados para que seja possível o cumprimento destas orientações. E uma delas é no campo da legislação da saúde mental. Antes de iniciarmos o nosso debate, a nossa conversa, eu vou pedir ao realizador Alberto Gomes que colocasse, portanto, a primeira peça para ouvirmos o diretor do Programa Nacional da Saúde Mental, o Dr. Aristides Luz, que fala um pouco sobre este plano estratégico que já está sendo implementado. Alberto. O Ministério da Saúde de Cabo Verde tem um plano estratégico nacional para a saúde mental para o período 2021-2025 e, como tal, o plano já começou a ser executado. O plano assenta em vários princípios ou eixos estratégicos. Um dos eixos estratégicos é a questão dos serviços. Que serviços para a saúde mental nós queremos em Cabo Verde, nós deveríamos ter, e esses serviços são desenhados ou foram desenhados, devem ser desenhados a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde, no sentido de que não tenhamos serviços desenquadrados do pacote geral da saúde, ou seja, desde que esses serviços estejam enquadrados no pacote geral da saúde, juntamente com outros serviços, nós estamos também prestando melhores cuidados de saúde mental às pessoas e, sobretudo, na questão do combate ao estigma. Porque quando isolarmos os cuidados dos outros serviços, então nós mesmos, os próprios responsáveis da saúde, estão isolando esses serviços, estão contribuindo para que o estigma na saúde mental se perpetue. Os cuidados da saúde mental devem ser prestados maioritariamente nos cuidados comunitários da saúde. Então é por isso que nesse momento há todo um processo no sentido de que as consultas da psiquiatria sejam nos centros de saúde, mas sobretudo além da consulta especializada, mas que
a demanda da saúde mental entra pelos cuidados primários, ou seja, o clínico que está aí deve ser a primeira pessoa, o primeiro técnico a prestar esse cuidado e, se for necessário, pode solicitar uma ajuda especializada. Isso é uma questão muito importante, porque é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, mas é, sobretudo, uma forma de enquadrar esses cuidados no pacote geral da saúde e uma forma também de abranger o maior número possível de pessoas com problemas de saúde mental, ou seja, não se justifica que temos uma pessoa na Brava com problemas de saúde mental e não tenha cuidados porque aí não mete especialista. Isso não é justificação. Ou seja, essa pessoa deve ser atendida igual que outra pessoa com outro tipo de problema da saúde física. Outro eixo do plano é a questão da formação. Nós sabemos que o número de técnicos é escasso, é reduzido, seja na psiquiatria, na psicologia ou em outras áreas da saúde, mas também nós temos que rentabilizar, usar os recursos humanos que nós temos da melhor forma possível. Então, nós temos que fazer com que todos os técnicos da saúde participem desse processo. O que se está pensando em termos da formação não são formações, essas formações corriqueiras que as pessoas participam durante poucos dias, mas sim enquadrar, fazer com que as universidades também participem nesse processo. Acabamos, portanto, de ouvir o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental em Cabo Verde. Falou de um plano estratégico que tem vários eixos estratégicos. Formação, aposta nos recursos humanos, rentabilização também dos recursos humanos. Começaria com o Dr. Manuel Faustino. E como é que, portanto, vê esse plano e versus os desafios que nós temos em Cabo Verde? Um plano que já está sendo implementado. Olha, o plano, como foi referido, eu acompanhei um pouco a elaboração e a apresentação do plano, obedece às recomendações essenciais, obedece àquilo que se considera, digamos, mais avançado para a área do atendimento, da assistência, que é uma parte da saúde mental. A saúde mental, naturalmente, é muito mais ampla. Essa perspectiva de descentralização, de integração da saúde mental nos cuidados primários de saúde é indiscutível. A preocupação com a formação, mas eu devo dizer que eu tenho algum ceticismo, não em relação à coerência, à consistência e aos princípios orientadores do plano, mas, inclusive nessa e em outras ocasiões, eu propunha que, ao mesmo tempo que nós preparamos um plano estratégico de médio e longo prazo, tentemos dar respostas imediatas a questões concretas que nos estão a atrapalhar. Quer dizer, estas respostas imediatas e concretas deviam estar dentro deste plano? Ou seria uma fase prévia, mas que devia ser contemplada. Por exemplo, nós temos hoje situações complicadas que, naturalmente, frutos do plano vão aparecer lá mais na frente e serão positivos, mas até lá há uma retaguarda que, do meu ponto de vista, não está suficientemente garantida. Então, quer dizer, a filosofia, as proposições são absolutamente adequadas. Mas, quando eu olho para a minha realidade neste momento, eu sinto que há uma distância grande entre aquilo que vai acontecer, esperemos, daqui a 5, 6 anos, não é? E o que está acontecendo hoje. E isso leva a que coloca algum ceticismo nessa perspectiva. Doutora Kika, tendo em conta também enquanto uma profissional com experiência na área, tem a mesma percepção? Isso também tendo em conta esta tal realidade que o Dr. Manuel Faustino está a falar e que vamos ter a oportunidade de esmiuçar mais à frente?
Completamente, completamente. Acho que há questões urgentes e que podem acontecer paralelas ao próprio desenvolvimento do plano. É como o doutor Faustino traz. O plano faz todo sentido, o plano é necessário e está em andamento, está dentro do seu processo, mas há questões que não podem esperar para que, quando o plano irá contemplá-las, né? Há questões realmente urgentes, é vida de gente, né? Estamos a falar de vida de gente, não estamos a falar de um plano noutras áreas, né? É vida de gente, é vida de famílias, é implicação em vidas realmente. Então, eu acho que tem aí uma luz de urgência apitando, né? E que precisa ser realmente vista. Doutor Jacó, não sei se conhece o plano, ficou a saber agora do plano, mas poderá dizer algo sobre este plano? Bem, começou no ano passado, vamos ter, concordo com o Dr. Manuel Começou Faustino. a ser implementado no ano passado. Sim, concordo com o Manuel Faustino, penso que o traço geral, quem conhece também aquilo que a OMS diz, a Organização Mundial de Saúde, vai estar completamente alinhado, mas o Goffman, já no seu livro, anos 70, já dizia que é necessário, de facto, no seu livro Manicômio, Prisões e Conventos, né? Já dizia isso praticamente, que o OMS agora trouxe, que é exatamente investir muito nos cuidados primários, né? Mudar a roupagem da forma como se vê a saúde mental na sociedade e investir mais na comunidade, né? Mudar a perspectiva. Isto é completamente... estamos a falar de algo muito complexo, com problemas e com variáveis multifacetadas. Então, falar de um plano que, bom, eu não conheci, não foi, se calhar, bastante socializada e muitos profissionais de saúde não conhecem. Eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Aristides um dia deste aqui na praia. E eu faço votos porque nós temos que ser parceiros do Ministério da Saúde. Mas é um plano que ainda não está fechado, já está fechado. Ainda está a caminho de ser socializado, digo eu. Sim, não, quer dizer, já está sendo implementado. Está sendo implementado. Claro que a discussão é sempre boa, Claro. a crítica, as adaptações, mas o plano já está sendo implementado. Mas aquilo que o Dr. Aristides disse, e com a realidade que nós temos hoje em dia, a socialização maior, se calhar, e podia trazer um benefício muito maior, né? Nós temos 22 municípios em Cabo Verde. Todos estes municípios têm pessoas que precisam de assistência a estas áreas. E para termos, eu concordo com esta perspectiva de que a nível primário nós podemos capacitar as pessoas na comunidade para intervirem, mas quando é que começou, quando é que vai começar estas capacitações, quem é que vai fazer estas capacitações? Quando fala a nível primário, como é que vocês veem o passo que foi dado em termos de descentralização dos serviços de saúde? Nós sabemos que antes não tínhamos respostas nos centros de saúde, hoje temos. Temos psicólogos nos centros de saúde, mas parece que ainda não consegue acompanhar os desafios, a problemática que nós temos hoje. Quando falamos hoje da problemática de saúde mental, há vários sinais novos que continuam a causar preocupação. Portanto, nós temos jovens cada vez em maior número com perturbações, transtornos mentais cada vez mais complexos. E temos vários fatores de risco. Os fatores de risco aumentaram. Eu gostaria de ouvir-vos, portanto, perante esta realidade, que leitura que fazem da real situação que nós temos hoje e das respostas que nós temos, inclusive as novas respostas que antes não tínhamos. Olha, eu acho, quer dizer, em primeiro lugar, dizer que, de facto, alguma descentralização para os centros de saúde é muito positivo. Quer dizer, o facto de você ter psicólogos em vários centros de saúde, o facto, pelo menos aqui na praia, de você ter descentralizado as consultas, já não são apenas em Trindade ou no Hospital Agostinho Neto, indiscutivelmente é um avanço. Mas há um problema
que para mim é central, que é o problema da assunção de uma abordagem multidisciplinar. Porque não basta você ter um psicólogo E é uma das recomendações da OMS. Num centro de saúde. Por exemplo, eu me lembro, há uns anos atrás, tinha uma situação em que o facto de você ter um psicólogo num determinado centro de saúde, no caso até era na Ilha do Sal, agravou a distância entre a saúde mental e o resto. Porque já tem psicólogo, ele tem problemas mentais, vai para lá. Quer dizer, não é só você ter o quadro, não é só você ter o técnico. A mentalidade, a cultura, a abordagem. E, infelizmente, isso é um dos grandes handicaps que nós temos. Nós temos, de facto, e não é fácil lutar contra isso, mas o problema tem que ser diagnosticado para ser ultrapassado. Nós temos uma dicotomia muito clara, em termos até da organização dos serviços, entre a questão da saúde mental e as patologias orgânicas. Esse é um desafio. É complicado, é complexo, tem razões históricas profundas, mas tem que ser ultrapassado. Não adianta, claro que ter psicólogo no centro de saúde é importante, até para tratar os problemas e ajudar a ultrapassá-los. Mas as coisas não se resolvem de forma automática. Eu queria fazer essa precisão antes de entrar nos outros fatores, mas eu deixo os colegas... Não, e mesmo até, já pegando essa deixa, de entender a transdisciplinaridade das situações, né? De entender a partilha. A mesma pessoa precisa ser vista por outras pessoas, por outros técnicos, outros médicos. As pessoas que têm doenças mentais, elas também têm diabetes, elas também têm hipertensão, elas também têm outras situações. Sendo que não há essa articulação dentro do sistema. E aí dificulta muito o próprio entendimento para as pessoas. O que é que acaba acontecendo? As pessoas continuam a buscar o hospital, não é? Então, elas continuam, a referência delas continua a ser o técnico de saúde, o técnico de Trindade, não é? Aqui na praia, para a gente falar aqui da praia. Então, é preciso que os próprios centros de saúde desmontem um bocadinho esse olhar hospitalocêntrico, digamos assim, e vão para as comunidades e se apresentem para as comunidades e trabalhem fortemente com as comunidades, para que as comunidades possam entender que trabalho é esse, com o que eu conto aqui, e não terem que continuar indo para o hospital e serem encaminhados para os centros de saúde. E muitas vezes as pessoas se sentem, como se diz no crioulo, tirado de porta, né? Encaminhado para alguém, acham que o profissional está me abandonando. Né? Então, precisa um trabalho coeso dos centros de saúde com as comunidades de abrangência. Né? Assim, se fazer presente na comunidade, principalmente nessa área das doenças mentais, que há uma dificuldade imensa até na percepção de determinados sinais como sendo sinais de doenças. Né? Então, a gente tem um olhar místico muito grande para determinados sintomas. Então, muitas vezes as pessoas demoram muito tempo a acreditar que esse sintoma pode se tratar de uma doença e precisa ser levado para um espaço de saúde. Há muitos outros caminhos que se percorrem antes de se chegar para um espaço de saúde. Então, cabe ao espaço de saúde esclarecer, né, qual é o seu papel dentro dessa comunidade. Dr. Jacob, qual é a sua leitura desta situação e que enquadramento, abordagem defende? Podia também fazer um retrato de como é que vê mesmo os problemas de saúde mental hoje e as respostas que temos. Ok. Vamos começar na Covid. Durante a Covid, de repente, não teve um surto de chamadas de apelo a psicólogos, a psiquiatras, consumo de ansiolítico dispara enormemente, ao ponto de a gente chegar de fundo aquele grupo de psicólogos voluntários na Cabo Verde, que não fazem centenas de atendimento juntamente com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, e a Cruz Vermelha teve a feliz ideia de, no Baía Paturuília, forma voluntários na comunidade para assistir pessoas. Porque a própria literatura, a gripe espanhola, depois bem em China agora, e na OMS e na Covid, que recursos
quer dizer que até o psiquiatra em todo lugar, psicólogos em todo lugar. Até porque temos nove psiquiatras, isso mesmo a nível mundial também é complicado. Então nove psiquiatras para o país. Para o país. Sim, então não está fala de quê? Não está fala de prestação de primeiros socorros psicológicos, né? Em que não está fazendo filtragem, nem como o Dr. Aristides falou muito bem, nem tudo alguém que tem que ter um acesso assim direto ao psiquiatra, a um serviço mais especializado. Um voluntário de cujo meio está fazendo atendimento, de com sinais de depressão, com sinais de ansiedade, com sinais de alguma perturbação, e tem caminho para um clínico, de facto. Aquele clínico pode entender, mas um psicólogo pode resolver o problema, mas psicólogo e clínico junto, eles podem entender, não, uma questão é mais grave, uma psiquiatra tem que estar hoje. Então há uma filtragem. Agora, saúde mental te custa. Tudo as coisas que nos está falando ali te custa. Qualquer investimento que não tem Estado a fazer enquanto país para não criar essa realidade. Porque uma coisa é não ter um plano. O OMS te apoia um plano, te convida o país a abraçar aquele plano, todo o país desenvolve esse plano estratégico, mas depois onde está o recurso para implementar o plano? O Hospital de Trindade, onde que fica? Quantos quilômetros de praia? 7. A 7 quilômetros de praia. Quem é que também tem Trindade de cedo? Então hoje há um monte de famílias que levam seus doentes a pé, tá anda, porque tem autocarro, porque tem nada. Tem uns IACs esporádicos que também. Agora que não tira a Trindade, não está cheio de pessoas lá. Porque tem nem dignidade para atendimento de pessoas. Então, aqueles estereótipos, por mais que não está proibido estereótipos, não tem que saber mais que estereótipo está surge. Ele está surge de uma representação social que não tem aquela doença. E durante muito tempo, vários autores estão falando disso, saúde mental, doença mental, o tratamento, a forma que não tem carreira, foi muito focado na doença e não no indivíduo. Okay? O indivíduo está numa família e tem determinado doença mental, já praticamente deixa de ser visto como filho, como irmão, como membro daquela comunidade. É um doente mental. Quem é aquele nós que está passando na rua para não é um doente mental, para não pagar, para não falar com ele, boi João, boi Manel, para não dar alguma atenção? Qual de nós? Então, a representação social que a própria sociedade cabo-verdiana tem de doença mental está bastante longe daquilo que é saúde, que é o plano estratégico para resolver as coisas. Então, é preciso ter um debate muito científico, muito sério, sobre, bom, melhor que alguém está falando, não tem um plano estratégico, e ao que hoje o programa da OMS praticamente é igual, é idêntico, como o Dr. Manuel Faustino falou agora, e na realidade é todo, quem tem ali. Repara uma coisa, basta não fazer um cruzamento de variáveis. Não tem cada vez mais jovens rapazes a desistir de escola, Ao mesmo tempo, não tem mais jovens rapazes que entram na cadeia. Não faz cruzamento de duas realidades ali. Agora, coisa que está para um jovem de 15 ou 16 anos, tem desvios comportamentais, ao ponto de estar andando com arma, só esse ano, a Polícia Nacional já prende 545 armas de fogo. Só esse ano. Ele é com problema é muito mais fácil para nós não admitirmos ele um ato de delinquência juvenil. Delinquência juvenil está por vem de quê? Ele está por vem de desvio comportamental. Deixa-me só concluir por uma coisa importante. Para modo não está só por questões a não ter certo trabalho, é com consequências daquilo que está para trás. Mora com 16 anos, o rapazinho está toxicodependente ou está já com dependência a nível de consumo de álcool muito grande. Então, coisas de facto é complexo. Não, é precisamente sobre essa questão, sobre a realidade atual, sobre a realidade que nos está vive no dia a dia, que eu portanto, gostaria também de ouvir o Dr. Manuel Faustino sobre estes fatores de risco que o Jacó já falou. Olha, eu acho que essa abordagem nos faz recentrar a discussão. De facto, estamos a falar de saúde mental, mas estávamos a abordar apenas um aspecto, que é um aspecto importante, que é a assistência, que é o atendimento ao doente. Sim. Mas, naturalmente, esse é um aspecto importante, mas não é o único. E, até certo ponto, muitas vezes vai lidar com consequências de disfunções anteriores. Nós temos, de facto, hoje,
Cabo Verde e o mundo está passando por transformações extremamente complexas. Não é? Nós não sabemos onde é que isso vai dar, digamos assim. As coisas mudam de uma forma repentina e muitas vezes o nosso pensamento não consegue acompanhar, porque há fenómenos novos em relação aos quais nós não temos ainda respostas. Nós não temos o entendimento total. Por exemplo, nós verificamos alterações profundas nos adolescentes, por exemplo. A problemática da agressividade, a problemática dos consumos. Porquê que se consome tanto? Porquê que há tanto consumo, há tanta necessidade de busca dessas substâncias? Esses fatores estão aí. Para não falar da comunicação, para não falar do acesso aos meios de comunicação, às redes sociais e tudo mais. Quer dizer, nós estamos num mundo que está numa evolução permanente, que naturalmente nos coloca desafios. E coloca desafios a quem pensa esses problemas e às instituições que, em princípio, devem dar a resposta a isso. Então, por um lado, temos um desafio de responder às coisas, mas, por outro lado, temos o desafio de criar, de inovar. Provavelmente, e de adequar também a realidade que nós naturalmente, quer dizer, de ir tentando acompanhar uma realidade que é extremamente mutável. Mas, para isso, temos de ter, de facto, alguma estrutura minimamente organizada, dando resposta, e para que ela seja credível, que responda às questões imediatas, mesmo que não seja da forma mais acabada, mas não é possível eu ter uma posição de ter vários fatores, as drogas, as diferentes substâncias, as relações entre as pessoas, a questão da relação com as redes sociais, toda essa avalanche de informações que pululam por aí e que o adolescente ou qualquer cidadão fica mais ou menos perdido. Temos tudo isso, é verdade, mas se nós não tivermos estruturas minimamente organizadas, estruturadas, mas que também vão tentando responder às questões imediatas, a questões muito, muito simples, que precisam de resposta. Um doente que precisa de ser atendido, ou um problema do uso abusivo de álcool, e, entretanto, nós temos, simultaneamente, ações que estimulam, políticas que estimulam. É uma contradição. Por um lado, dizemos que um dos grandes fatores de risco para a saúde mental é o uso abusivo de álcool e de outras drogas, mas, simultaneamente, nós temos, às vezes, algo terrível, de uma violência incrível de promoção desses comportamentos. Então, naturalmente, temos de estar atentos a isso, não é? Temos de responder às questões imediatas que se colocam e temos de discutir, de debater. Não é só um problema da psiquiatria, não é só um problema da área de saúde, é um problema da nossa sociedade. Porque não é razoável, insisto, álcool é um dos grandes fatores de risco que nós temos. E, entretanto, há 1000 maneiras de sistematicamente o seu consumo imoderado estar a ser incentivado, portanto, particularmente o país não consegue juventude. fazer o controlo, apesar do... doutora Kika, eu sei que todos vós têm atendimentos clínicos, por exemplo, na sua clínica, e da experiência que tem, como é que tem sentido, portanto, o problema da saúde mental, os fatores que têm afetado particularmente as crianças e os adolescentes? Eu acho que, sobretudo, por exemplo, se a gente pegar como o Jacó trouxe a questão do pós-Covid, né? Eu acho que, sobretudo, o desapego, o desânimo com a vida por parte dos adolescentes. Isso é um ponto que tem realmente me chamado muitíssima atenção. A faixa etária dos 15... Na faixa etária dos 13 aos 18, por aí, com autolesões, muitas. E o Jacó tocou aqui num ponto interessante, que são os rapazes. Isso aqui, há um equilíbrio ou sente que os rapazes mostram mais desequilíbrio que as raparigas? Eu não teria o que dizer em relação ao equilíbrio e desequilíbrio. Mas, por exemplo, em relação à busca por ajuda, mais as meninas. Tenho recebido mais meninas do que rapazes, mas
tenho plena consciência de que é uma questão de quem busca mais ajuda, não por ser quem precisa mais ou quem precisa menos. Mas me chama muita atenção o pouco valor da vida, sabe assim, a vida vale muito pouco e a vida valer por bens, a vida valer por seguidores que eu tenho na internet. Então eu perco meus seguidores, eu perco o sentido de vida. Então como isso ficou fácil, como isso ficou repetido, como isso passou a fazer parte, né? Mesmo pais preocupados em como falar com os filhos. E aí eu digo, então, você começa uma conversa comum, como você começa as conversas de casa. Mas eu não sei começar uma conversa. Como assim? Vocês não conversam? Não, a gente não conversa, né? As pessoas estão dentro de casa e elas não conversam. Elas estão nos seus universos, né? Estão nos seus quartos, estão nos seus telemóveis, né? Então, há uma fragmentação aí, né? E o que poderia ser uma fonte de uma rede de proteção para esses adolescentes, né, também está precisando de ajuda, que são esses pais, essa outra geração, né? Então, nós temos gerações precisando de ajuda, gerações gritando por ajuda, porque os cortes, né, dizem muito disso, desse pedido de ajuda, né? Então, as pessoas estão pedindo ajuda e eu acho que a nossa resposta não tem sido suficiente, porque isso cresce, né? E os profissionais, vocês que têm clínica privadas, têm articulação com o público? Fazem essa tal articulação para que a abordagem também seja mais global? Sim, hoje... mais eficiente? Sim, por exemplo, nós na centro, o que é que nós fazemos? Por exemplo, ontem, há dias não teve um caso. Nós recebemos uma pessoa e nós fazemos triagem. Nós fazemos assim, primeiro atendimento é de avaliação. Está avaliando? Depois, não estou aí para que especialista dentro de saúde mental que não está enviado. Por exemplo, não está vendo uma pessoa, não manda para psiquiatra. E psiquiatra entende, ok, tem isso, aquele outro, mas mais acompanhamento psicológico, nesse momento, não entende que deve medicar. Mas, aquele caso, fazendo com que não fale que não destaque um psicólogo, um outro psicólogo, para ir para casa de família, para ir hoje a família, para estuda a estrutura de família, para entender um bocadinho aquilo que, porque irmãos que estão acompanhando cada dia então não me estava a entender, no fundo, aquilo que você está passa. E não tenta fazer esse acompanhamento, essa abordagem integrado entre psicologia, psiquiatria, psicologia social, que trabalha para a comunidade, está fazendo coisas. Então, nós temos que trazer uma abordagem mais inclusiva para não pôr o indivíduo mesmo no centro do atendimento e não a doença no centro do atendimento, né? Abordagem centrada na pessoa. Na pessoa e não na doença. E não tem é algo que nós estamos luta para ele, é para colegas. Nosso estudo tem parte, tem algum tipo de competência que num determinado momento não pode intervir e não jura mais show. Então, esse tipo de abordagem ali que não está diferente. O Dr. Aristides Luz também, quando diretor de programa saúde mental, deixa-nos a sua visão aqui. Realça que hoje as pessoas portadoras da saúde mental crónica têm melhor acesso, portanto, a cuidados de saúde mental, mas infelizmente fala também da problemática do consumo das drogas, do álcool, e que é preocupante. Vamos ouvir um pouco o que é que diz o Dr. Aristides Luz sobre isso. Quando falamos da problemática da saúde mental, do aumento dos casos de pessoas com perturbações mentais em Cabo Verde, a questão do suicídio, primeiro nós temos que entender uma coisa. No mundo inteiro, infelizmente, a incidência das doenças mentais tem se aumentado por diversos fatores. A população está vivendo mais, há outros fatores sociais por detrás disso e em Cabo Verde, infelizmente, não fugimos à regra. Agora, o que é que sim, infelizmente, temos constatado em Cabo Verde, que é um grave problema de saúde pública, é a questão do consumo do álcool e das outras drogas, sobretudo cannabis, cocaína, na forma de pedra. Isso é um grave problema, mas a saúde não é somente uma questão da ausência de uma doença. A saúde é um produto social. Ou seja, nós temos um grave problema aqui em Cabo Verde nesse momento, é a questão da disponibilidade dessas substâncias. Temos os problemas sociais que podem levar com que as pessoas se
vão por essa via, sobretudo os jovens, no consumo dessas substâncias, mas também não podemos negar que temos uma grande, enormíssima disponibilidade dessas substâncias na sociedade. Os próprios usuários nos dizem todos os dias: no virar da esquina tem um espaço onde eu posso livremente comprar drogas. Os pais dizem: não, o filho começou a consumir na escola, porque tem outros colegas que levam, que vendam na escola, vendam na porta das escolas. Ou seja, há todos esses fatores que, infelizmente, está também contribuindo sobremaneira para que cada vez mais nós vemos pessoas, sobretudo jovens, deambulando na rua com problemas de saúde mental derivado do consumo dessas substâncias. O Dr. Aristides Luz, portanto, tocou aqui na saúde mental, particularmente também dos jovens e dos adolescentes, cada vez mais jovens deambulando. E temos também a OMS a falar também do problema da problemática do suicídio, que constitui a quarta causa de morte entre os jovens, portanto, a faixa etária entre os 15 e os 29 anos. E defende que, portanto, é um problema que deve estar, portanto, no topo da agenda. O que é que poderiam dizer sobre isso, sobre o que acabaram de ouvir do diretor nacional do programa e mesmo que olhar lançam sobre o problema do suicídio em Cabo Verde? Particularmente nos últimos tempos também temos constatado um bocado de suicídio em pessoas cada vez mais jovens. Uhum. Olha, eu em relação a essa questão do suicídio, a doutora Kika falou há pouco sobre a automutilação. Não tem dados numéricos, mas a sensação que se tem é que é algo que está aumentando. Recentemente, há um mês e pouco, participei numa escola secundária de uma discussão sobre problemas de álcool, drogas e por aí fora. No meio da discussão, há uma professora que traz um caso de uma aluna que estava se automutilando e pedindo alguma orientação. Discutimos, falamos, tá? Mas com o desenrolar da conversa, ficou-se a saber que praticamente havia uma epidemia da automutilação na escola. Quer dizer, não era um caso isolado. E isso, de facto, é preocupante. Isso preocupa porque é sinal de muita coisa, é sinal de desvalorização da vida, como referiu a doutora Kika. Também quando nós, em relação ao suicídio de jovens, verificamos que muitas vezes as causas, as razões apontadas são razões relativamente, como é que eu direi, pouco importantes, digamos, quer dizer, frustrações, desentendimentos, conflitos relativos. Motivos que às vezes nós não entendemos. Mas essa automutilação tem sido sinais de tentativa de suicídio? Vocês veem isso? Não necessariamente. Não é um sinal de tentativa de suicídio, mas é um sinal de alterações, de perturbações que poderão eventualmente indiciar que em algum momento se poderá chegar lá. E o que incomoda mais, pelo menos me impressiona mais, é a impressão que nós temos que isso está aumentando e nessa faixa etária. Quer dizer, a automutilação na juventude, a adolescência sempre existiu, mas com essa intensidade e nesse quadro de falta de perspectiva, falta de engajamento. Está a falar com os dados que tem dos atendimentos que aparecem nas clínicas? Não, eu estou falando particularmente da percepção que eu tive a partir dessa discussão nessa escola e de outros dados conexos que eu obtive. Pessoalmente, nos últimos tempos, não tive nenhum caso concreto desse. Estou falando desses elementos nessa escola e em outras unidades que me chamou a atenção, que não é uma coisa isolada, pontual, parece, pelo menos nessa escola, quase que eu diria que é uma epidemia. Então, isso é preocupante, naturalmente. Então, como é que as famílias têm tido resposta para lidarem com esta situação?
Primeiro, eu acho que uma sensação da parte das famílias, há uma sensação muito grande de desamparo, né? Assim, do que fazer, né? Diante disso, mexe com a estrutura da família inteira. E muitas vezes há situações mesmo dentro da família que, como é que eu posso dizer, afastam as pessoas, né? Dentro do mesmo ambiente. Tornam as relações frias dentro do mesmo ambiente. Então, há muitas situações onde as pessoas somente coabitam, elas não têm laços de família, elas não fazem refeições juntas, elas não têm momentos juntos, não criam memórias afetivas juntas, né? Então, essas situações de autolesões e tudo, elas não surgem assim, né? Então, a gente vem aí, muitas vezes, de infâncias também cheias de situações de desamparo, de abandono, né? E quando a gente fala de situações de abandono, não podemos remeter o pensamento a pessoas de um estrato social mais pobre, não. Situações de abandono dentro de casas cheias de brinquedos, meninos que têm tudo e que não têm o essencial, né? Muitas vezes, essa é uma fala muito repetida na clínica, eu não sei porque meu filho está a fazer isso, ele tem tudo, não lhe falta nada. Doutora, a única certeza que eu tenho é que não lhe falta nada. Então, essa frase me acende todos os sinais de alerta, né? Assim, faltam muitas coisas. E mesmo entre os colegas há um nível de disputa de materiais. O problema do bullying também nas escolas tem afetado. Temos ouvido histórias de crianças e até que já falam no suicídio por causa do bullying. Muitíssimo, de forma repetida. O bullying, o cyberbullying, não é? O mandar mensagens com fotos dos outros. Não é? Então, isso é forte, é recorrente e mexe, porque são, às vezes, imagens suas que estão circulando aí nacionalmente, digamos assim. E então, desestrutura muito, e principalmente desestrutura quem já vem de um histórico desestruturado. Não é? Jacó. Quanto a crianças, que a fratura agora... pais têm essa preocupação, minha filha tem tudo, não está a fazer esforço para andar tudo, né? Sócrates tem uma frase que é falar: cuidado com o vazio de uma vida cheia demais, né? Cuidado com o vazio de uma vida cheia demais. Não tem uma geração de pais que têm tempo para comunicar com os filhos, para conviver com os filhos. Do nada, ele descobre que seu filho se automutila, já começa a experimentar padinha, já começa a fazer um conjunto de outras coisas que é impensável na sua cabeça. Então, daí que ainda fala de, para mim, os fatores psicossociais que te levam a doenças mentais é que tem que ser atacado. Não tem que trabalhar a raiz e não o produto. Se não foca constantemente a pôr dinheiro no produto e nunca te resolve o problema, aquilo que te causa problema, então é grave. Que programa de televisão que não tem que fala de saúde de uma forma substancial, de uma forma que a população entende e essa pode também colocar essas dúvidas? Não tem uma sociedade doente. Não tem uma sociedade doente. A hora que não está falando, não tem 50 casos de suicídio para ano na Cabo Verde. Um por semana. Não se está falando de um por semana. Média. Num país de 500 mil habitantes, não se está falando de coisa. É de coisa que não se está falando. Há dias eu participo num debate com psicólogos e psiquiatras da América, e essa fala de aumento de 100% de suicídio nessa faixa etária ali nos Estados Unidos. Esta perguntou: e Cabo Verde? Só que Cabo Verde ainda não. Mas não tem tudo ingredientes de sobremesa. Não tem tudo ingredientes de sobremesa. Então, qual que é a solução? Coisa que não pode fazer. Mais uma vez, não tem que começar a investir nas intervenções primárias.
Não tem que estar visto numa fundação Menos Álcool Mais Vida. Não tem que apanhar clínicas e parceiros público, fazer parceria públicas privadas para intervenção comunitária. Então, o Estado insiste em fazer um projeto que entregava o senhor Ministro de Saúde cessante na mão durante o Covid, não fazia um estudo e não reparava, mas era fundamental, era urgente naquele momento fazer uma intervenção comunitária e que se fazer ainda. E associações comunitárias é um parceiro fundamental. E dar respostas imediatas que tem que existe, não é? E que tem um grande efeito. A questão de cyberbullying e bullying é questão atual, é uma questão grave, é uma questão urgente. Não se tem adolescentes e crianças desestruturados mentalmente, esse que está preparado para receber um não, esse que está preparado para receber uma crítica, esse que está preparado para brincar com emocionalmente frágeis. Botar a criança na escola, ou região, feio, na razão. Ele começa a moar, ele começa a arranjar esse cantinho. Eu se lembro de 2 anos atrás, né? Que uma criança suicida ali na praia. E carta que deixa, fatores que deixa naquela carta. Na Santa Cruz, ano passado. O problema é que a sociedade tem memória curta. Ninguém que te lembra. E vida-te contínua como se nada acontece. Bom, no pergunta... Neslinha ali também, diretor do Programa de Saúde Mental, que portanto, o Ministério está fazendo no bem ou bem, já agora chantou uma linha de crioulo de Jacó. O que é que a doutora Aristides Lima está falando sobre um workshop que se faz sobre, precisamente com foco na prevenção de suicídio? A questão do suicídio também está relacionado com isso, mas tem também os seus outros fatores que podem muitas vezes estar relacionados com a questão do suicídio. E nisso, há poucos dias, foi feito um workshop sobre a questão da prevenção do suicídio em Cabo Verde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que é uma entidade que tem ajudado muito, mas muitíssimo, o Programa da Saúde Mental na questão de delinear as suas linhas estratégicas. O plano estratégico foi feito com a parceria com a Organização Mundial da Saúde, para vermos a importância disso e o papel que essa organização tem tido em Cabo Verde na questão das políticas nacionais da saúde. Referindo à questão do suicídio, qual foi o objetivo desse workshop? É delinear uma estratégia nacional. Uma estratégia é um documento teórico, mas que, para que tenhamos os resultados pretendidos, temos que, de facto, de ir da teoria à prática. O suicídio é um problema complexo, como tal, não podemos ter respostas simples. Sendo um problema complexo, as respostas também não são, muitas vezes, fáceis como nós podemos imaginar. E as respostas não aparecem de um dia para o outro. Dou o exemplo do Brasil, que há 20 anos está numa fase de implementação de uma estratégia, ou seja, todos os dias está melhorando, está vendo o que está indo correto, o que está indo menos bem e acertando, alinhando as arestas. Essa estratégia assenta sobretudo na questão da prevenção. A prevenção faz-se a partir da sensibilização sobre a questão da doença mental, no combate ao estigma da doença mental. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas com depressão podem cometer o suicídio. Temos que sensibilizar no sentido de que as pessoas procurem tratamento, que a doença mental não é uma vergonha, a doença mental não é um problema pessoal, não é um problema de falta de caráter da pessoa, mas sim é uma doença igual que outra doença. Fazer com que o cuidado seja mais próximo das pessoas, o cuidado seja mais rápido, entende? Mas também alinhar a questão dos meios. Em Cabo Verde, de uma forma geral, o meio mais utilizado para as tentativas de suicídio, não falo do suicídio, do ato consumado, tem sido os medicamentos. O que é que nós poderemos fazer nesse âmbito para, de facto, diminuir o acesso a medicamentos, que nós sabemos que aqui em Cabo Verde, infelizmente, ainda o acesso é muito fácil. Depois nós temos uma questão que é muito importante, é a questão do seguimento das tentativas de suicídio. Uma pessoa teve uma tentativa de suicídio, nós sabemos que é um potencial para repetir o ato, é um potencial para consumar o ato. Então, o que é que nós fazemos com essa pessoa? Qual vai ser o seguimento que vai dar a essa pessoa?
Depois nós precisamos de dados. Nós temos dados do suicídio, quantas pessoas se suicidam ao ano, mas precisamos, sobretudo, dos dados das tentativas de suicídio, quem são essas pessoas, o que é que estão utilizando para fazer essa tentativa de suicídio, o que é feito, qual é o seguimento que é dado a essa pessoa a partir dessa tentativa de suicídio. Dr. Manuel Faustino e a doutora Kika, Dr. Jacó, portanto, para além do problema do suicídio, nós temos também o problema do estigma e do preconceito, que ainda estão a pesar muito aqui na sociedade. Que passos é que precisamos dar neste domínio? Dr. Manuel Faustino, eu posso lhe perguntar, eu sei que, por exemplo, nós temos temos doentes mentais, por exemplo, nas cadeias, nas prisões. Essa situação, podia falar desta situação, se é que tem conhecimento, como é que, se isso tem também aumentado e tem... Olha, nós temos, há várias questões aqui. Tem facilitado para mais estigma ou mais... Em primeiro lugar, a questão, quer dizer, eu acho que não, quer dizer, a questão do estigma não. Falarei dos doentes nas prisões, mas a questão do estigma, ela é complicada, é complexa, é um peso grande. Na verdade, já houve algum avanço. Em relação a 20 anos atrás, por exemplo, já houve, indiscutivelmente, algum avanço, lento. Eu devo dizer que, muitas vezes, quer dizer, a manifestação do estigma pode-se dar através de comportamentos específicos diretos, mas através de posturas que não são muito claras, mas que traduzem isso. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes, eu tenho que dizer isso mesmo entre profissionais de saúde, a abordagem do doente mental não é a mais adequada. Temos que dizer isso, quer dizer, aliás, se queremos enfrentar os problemas, temos que dizer isso. Nós encontramos discriminação, nós encontramos... Dentro do sistema, do próprio sistema de saúde. E se nós não ultrapassarmos isso, a integração, o acolhimento serão palavras poucas. Então, o estigma, o preconceito é extremamente importante para toda a sociedade, ainda que tenha havido algum avanço, mas inclusive entre os profissionais. Isso tem que ser dito com toda a clareza. A questão dos doentes mentais nas prisões. Nós temos doentes mentais nas prisões por duas razões, digamos. Pessoas que eram doentes e que foram condenadas porque cometeram um delito qualquer e foram, com razão ou sem razão, consideradas imputáveis, não é? Então têm uma pena para cumprir, ou pessoas que estavam nas prisões e que adoeceram mentalmente por N razões, nomeadamente as condições de prisão. Temos situações em que, por exemplo, a lei permite isso, em que as pessoas são internadas em Trindade, por exemplo, por ordem judicial. Eu já tive situações em que ordeno que interne fulano. Bom, se eu tenho dúvidas se o caso deve ser internado ou não, a minha dúvida acaba. Por do contrário, quem será internado? Numa prisão sou eu. Tá? Então, nós temos essas situações. Bom, eu devo dizer que, de facto, tem havido, nessa área específica, alguma preocupação. Tem havido alguma preocupação com algum atendimento em relação aos doentes que estão, menos aqui na praia, a ideia é ir para outras ilhas também, mas aqui na praia, tem-se tentado, digamos, responder às necessidades de doentes mentais. Mas o que é preciso ser feito neste sentido? É preciso, em última análise, é preciso ter uma estrutura própria. Porque o doente mental que tem que cumprir uma pena não deve cumpri-la numa prisão comum. Tem uma instituição própria que deve lidar com isso. Mas enquanto nós não temos, e isso é uma questão fundamental que temos de ter, tem que ser equacionado em Cabo Verde, temos que encontrar, eu espero que se encontre, e há gente interessada em que se encontre pelo menos algum equilíbrio, mas a solução definitiva terá de ser uma instituição preparada. A legislação que temos permite encontrar esta resposta, esta solução?
Eu acho que o problema não é legal. Eu acho que sim, até porque, digamos, universalmente, você tem aquilo que chamam, em alguns países, o manicômio judiciário. Isto é, que são estruturas em que a pessoa tem que ser privada de liberdade por um conjunto de razões, mas tem um tratamento, tem um acolhimento, tem um acompanhamento diferente de um cidadão que não tem nenhum problema mental e que está a cumprir uma pena. A saída tem que ser essa. Até lá, eu acho que é um desafio que eu espero que esteja a ser encarado, não é? De encontrar um modus razoável, porque há situações que de facto não são interessantes. Por exemplo, uma situação em que você acha que a pessoa não deve ser, não tem indicação clínica para ser internada, mas há um ordenamento interno, isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Doutora Kika, pegando no estigma e preconceito, as clínicas privadas têm facilitado, digamos, o acesso das pessoas a... Há muitas vezes a procura da clínica pela... Como é que eu posso dizer? Porque a pessoa não quer ser vista no sistema de saúde pelo movimento e tudo mais. Sim, há muitas vezes a procura por isso. Mas penso que também isso não é uma coisa de agora, não é um comportamento novo. Isso é da humanidade desde que o mundo existe, né? A gente lida com esses carimbos, esses rótulos todos, né? E vivemos numa sociedade muito pequena, onde todo mundo sabe muito da vida de todo mundo, sabe menos da sua, mas da vida dos outros sabe-se muito, verdade. E que passos precisamos dar nesse domínio para... Eu acho que aí tem uma questão de informação mesmo, e tem uma questão mesmo de sensibilização, de cada um de nós. De ser humano, sim, da gente se considerar humano e considerar o outro humano como nós, independente da sua condição psíquica, né? E esse passo parece ser muito difícil para muita gente, é como o Dr. Faustino diz, dentro do próprio sistema de saúde, e não só, dentro das escolas, da universidade, de outros espaços. Né? Então, há uma espécie de julgamento, há um olhar torto. Então, tudo isso ajuda para que o estigma se renove. Né? E, a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar do outro lado da linha. E aí? Né? Doutor Jacó, boa opinião sobre isso. A modo que você acha que não pode, tanto preconceito e estigma ainda se pesa na nossa sociedade. O que assunto é a saúde mental? Que, infelizmente, ele é cultural. Que trabalho que deve ser feito na comunidades, nas famílias também. Não se massifica, de facto, a sensibilização que o doutor Aristides falou sobre saúde mental, sobre doença mental, né? Sobre doenças mentais. Começa a hoje um indivíduo que desenvolve algum tipo de patologia, e como um indivíduo normal, se o doutor Aristides falou, ele é que é culpado, né? É que nada vergonhoso. Então, é toda canseira para a família. Tem determinados tipos de situações que a família está cansa, de facto. Imagina fazer 7 km para um indivíduo, leva a Trindade, pega a 7 km quando volta para casa. Com fome. Durante essa espera a consulta. É situações... Mas gosto de consultar, acho que está mais... Está descentralizado. Está no hospital, sim, está descentralizado com questão também de obras que estão lá na Trindade, né? Mas, por exemplo, agora que nós falamos de preconceito, o que te justifica um país pega um hospital de Trindade por 7 km de cidade? Tem um ato mais preconceituoso que isso? É grave. Essa conferência que você promove, ou sabe, dia 24, sobre uma conferência internacional sobre saúde mental, está trazer alguns pistas ou respostas, ou busca de respostas nesse sentido? Sim, nossa ideia de congresso sobre saúde mental, primeiro a nível internacional, é isso. Não tem 4 eixos. Não tem um eixo que é saúde mental em Cabo Verde, prevenção de violência. Não tem um outro que é saúde mental e escola, que não também debate espaço escolar. Saúde mental no ambiente de trabalho, em que, nesse momento, no Cabo Verde, na praia principalmente, não tem
casos complicados, o estado de saúde mental de profissionais no país. Nos espaços laborais. Nos espaços laborais, muito complicado, e no necessário tenta sensibilizar empresas mesmo, até pacotes para atendimento de seus profissionais, e solidão e saúde mental na terceira idade. Então, o Congresso também incide sobre esses 4 eixos ali. Tem 30 palestrantes formados, especialistas na área, que também falam sobre esse assunto e no convida a sociedade civil. A inscrição para o Congresso está aberta para pessoas também bem ouvir, para bem entender e para levar esses problemas aqui, que teve a oportunidade de expor para um profissional de saúde, para discutir de uma forma aberta, científica, mas com linguagem extremamente simples, que é ali que não se pede tudo oradores, né? Porque no que essa questão de preconceito não está falando muito pouco de saúde mental. Quando que não está falando de saúde mental na Cabo Verde? 10 de setembro, 10 de outubro, mais alguma data? São em datas especiais. Datas específicas. Nunca soube dizer que o doutor Manuel Faustino queria acrescentar. Pode ser em português, não? Não pode ser. Não, pode. Só uma pequena precisão. Na verdade, descentralização de atendimento ambulatorial de Trindade, que é só por causa da obra, quer dizer, é uma política que tem de ser adotado de atendimento na... Sim, porque acho que começou muito antes da obra. Agora, nós estamos com um problema que te ligou da obra, que é uma restrição tremenda de internamentos e que te trazer a nós situação extremamente complicada na praia, porque nota que tinha o doente de ambular, o doente que mexe famílias às vezes aflitas, que mexe e obras que, ao que parece, deveria ser para um ano já tinha de chegar, e ao que parece, e isso é uma coisa urgente, é muito urgente, pelo menos na cidade da Praia, e ao que parece, na Somada também. E o doutor Manuel Faustino fala de doentes crónicos e doentes que... Doentes que botam numa situação de crise. Sim. Tá? Situação de crise também chega por acaso, coloquei esta questão ao diretor do programa, não tem a sua resposta, mas tem mais ou menos que ele diz que também temos que ver que o internamento não deve ser uma opção única. Não, mas isso aí eu discordo. Na verdade, quer dizer, a situação que nós temos não é por isso. Quer dizer, faz sentido, hoje você tem Trindade com cerca com uma capacidade de internamento de quase metade. Se você me diz que o internamento não é a opção única, concordo com até porque hoje a tendência é ver, não institucionalizar os doentes mentais. Mas São Vicente tem outra realidade diferente. Mas há alternativas. Quando você diz, e é verdade, aqui que eu falou há pouco, de termos uma política hospitalocêntrica, quer dizer, que é tudo, grande parte da política está direcionada para os internamentos. Somos contra. Mas a situação que você tem hoje, você tem muitos doentes mentais desestruturados. Está insustentável. Então, se você diz, eu não interno, mas eu dou uma resposta a esse pessoal, tranquilo. Eu tenho pessoas que eu estou tentando internar que precisam de internamento e a estrutura me diz, infelizmente, neste momento eu não posso. Vamos ouvir mais uma peça com o Dr. Luz, que ele fala, portanto, Aristides Luz, eu tinha dito Aristides Lima, Aristides Luz, o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental. Ele, portanto, fala num estigma institucionalizado e muito mais profundo, e ele traz à tona verem doentes mentais também a cumprirem penas nas psiquiatrias. Vamos ouvir. Penas? Quando se fala do estigma na sociedade cabo-verdiana, muitas vezes pensamos somente nas zombarias, nesses nomes jocosos que, infelizmente, colocam as pessoas, sobretudo as pessoas portadoras da doença mental em Cabo Verde. Mas a questão do estigma em Cabo Verde é muito mais profundo. É um estigma, para mim, é um estigma institucionalizado. E quando falo isso, refiro sobretudo à questão da inserção social das pessoas, dessas pessoas. No trabalho,
na escola, nas crianças com alguma deficiência intelectual, na aceitação social dessas pessoas, na questão da violação dos direitos fundamentais dessas pessoas. Ou seja, enquanto não tivermos um sistema que consigamos, de facto, inserir essas pessoas, ter um quadro legislativo que permite com que essas pessoas sejam inseridas no ambiente de trabalho, e já temos experiência em outros países que fazem isso, porque não vamos colocar uma pessoa com uma deficiência intelectual ou com uma doença mental crónica no pé de igualdade de outra pessoa na questão do acesso ao emprego. Então tem que haver uma reforma legislativa que permite, que dê vantagem a essas pessoas na hora de inserir no ambiente laboral. Isso sim estaremos combatendo o estigma, porque muitas vezes nós pensamos no sentido de ajudar essas pessoas a questão do assistencialismo. Temos uma questão do estigma em relação aos serviços de saúde mental. Quer dizer, é inadmissível que hoje boa parte dos leitos da psiquiatria em Cabo Verde sejam ocupados por pessoas que estão cumprindo pena por terem cometido um crime. Ou seja, o próprio sistema judicial já vê esse espaço como um espaço onde a pessoa, e sobretudo com esse argumento, é uma pessoa perigosa, não vai para a cadeia, vai para o hospital. Ou seja, isso vem dessa ideia de que o hospital, a psiquiatria, a enfermaria de psiquiatria ainda pensam no sentido manicomial, coisa que felizmente nós não temos em Cabo Verde, nunca tivemos e jamais vamos ter. Uma enfermaria de psiquiatria é igual que uma enfermaria de medicina, de pediatria. Ou seja, eu mesmo como paciente vou ficar reticente em ser internado nessa enfermaria, porque ao lado tem uma pessoa que está aí porque cometeu um homicídio. Doentes na psiquiatria, doentes mentais portanto, cumprindo penas, não podem estar na psiquiatria, não podem estar nas prisões. Estamos aqui com cenários confusos. Hoje, essa questão que nós tínhamos colocado anteriormente, quer dizer, é necessário ter uma instituição própria que proteja essas pessoas, que proteja até certo ponto a sociedade, se essas pessoas, há gente que representa um perigo, sim, que representa um risco, tem que ter uma proteção. Mas continuam a ter direitos. Direitos e, sobretudo, direito de ser tratado. Direito de ser tratado e não direito de ser alijado. Infelizmente, quer dizer, é necessário, nós temos necessidade de ter uma estrutura desse tipo, que serve para lidar com um determinado tipo de doente, que é um doente que, em razão da doença ou outros motivos quaisquer, cometeu um crime. Ou então, alguém que acabou adoecendo na cadeia, por exemplo. A partir do momento que adoece, tem uma doença mental adquirida na cadeia, deve ir para um estabelecimento próprio, para ser tratado. específico, para ser tratado, porque ele continua sendo uma pessoa, mesmo que tenha cometido um deslize. E essa é uma grande falha que nós temos, uma grande falha no nosso sistema. Eu diria, desculpe, ainda em relação à questão do estigma, ao problema da educação, da informação, do esclarecimento, mas há um problema também de políticas. As instituições devem ter políticas que não tolerem ou que não legitimem o estigma. O que, infelizmente... Quando fala de instituições, está a falar de empresas, escolas... O próprio Estado. O próprio Estado, não é? O Estado não tem como decretar que ele deixe de ser preconceituoso. Mas tem condições de decretar que o comportamento preconceituoso não é tolerado. Isso passa por criação de um quadro legislativo. Sim, de uma prática de medidas, de regulamentos, sobretudo de absorver essa necessidade. Um processo educativo, né? Como uma questão de direito. O comportamento é adquirido. É adquirido. Pode ser treinado. E pode começar a ser manifestado, praticado. Né? O doutor, eu queria deixar uma deixa do doutor Aristides, é algo bastante importante, que é a diferença entre inserção social e inclusão social. Não tem profissionais que sofrem por causa de... Imagina uma pessoa que começa a sofrer de depressão, está a ser afastado, tem determinados tipos de manifestações de ser doença mesmo, então está sempre na alta ou baixa médica e volta.
chovesse, ele está inserido, outra vez, ele está inserido, mas ele está a ser excluído. Ele está lá no local de trabalho, mas é que está a dar as mesmas tarefas para fazer, ele está desqualificado no seu lugar de trabalho. Sim. E colegas começam a pôr de parte e então começa um processo de autoexclusão. Então, há uma inserção, uma falsa inserção, e há uma exclusão. Então, nunca pode falar, deixa eu ver, mesmo políticos que confundem inserção e inclusão. Segundo Soares, um psicólogo e social, ele explica muito bem isto. E ele foi bastante súbito, se o Dr. Faustino falou, as diferenças. Então, a mim, para me sentir bem, lá está, Estado pode decretar assim determinados tipos de comportamento que instituições podem ter. Mas vai para além disso, né? Não, vai para além disso. E é preocupante porque depois do Covid, o Covid, aliás, se calhar bem levanta a cortina, que para mostrar que tem muita gente que sofre nos seus lugares de trabalho. E a hora que esta mancha de trabalho é um início de um sofrimento até a hora de sair de trabalho. Então, empresas, instituições, se desperta para a questão de saúde mental de seus trabalhadores e começa a adotar políticas e estratégias de uma inclusão, porque já estão inseridos. Agora, se não ter trabalhadores inseridos e excluídos, empresa e instituição se perde. Não, eu acho que também já é hora da gente começar a pensar que a questão de saúde mental, doença mental, não é uma questão só da saúde, não é o Ministério da Saúde somente que tem que tomar conta disso, não são as instituições de saúde, mas é como um todo. Como é possível se ter saúde mental vivendo na miséria que se vive, com fome, com uma casa precária, com situações de violência, não sei quantas pessoas dormindo dentro do mesmo quarto? Então, a saúde mental fica onde nesse espaço todo, né? Nessa escassez toda? Então, é preciso se pensar, a nível de políticas públicas, de uma forma geral. Não é? Não dá para se pensar a nível de políticas da saúde para tratar a saúde mental. Não, porque quem determina a saúde mental são vários outros viés, são vários outros caminhos que vêm e desandam para que aquilo que era saúde vá se tornando doença. Né? Então, o que nós estamos a ver nestes bairros e não sem só, mínimas Maria. Condições. E não só. É a saúde mental. Mas muito bem. O doutor aqui que ele fala de algo importante, que é aquilo que você fala desde o início, que é a causa. Causas. O Ministério de Família, Administração Interna, Saúde, sim. Falta mais um Ministério. Educação. Habitação. Quer dizer, o Ministério de Saúde, se calhar, ele acaba por ser até vítima. Ele acaba por ser até vítima porque, como o Dr. Aristides falou, é um produto, é um conjunto de situações sociais que empurra o indivíduo, muitas vezes, a desenvolver um conjunto de doenças ou patologias. Então, é importante ele sim no fazer no desenvolver uma política pública para a saúde mental, integrando tudo. Né? Estou a doutora Mana Faustino organizando a ideia já de fecharmos, porque já estamos com 5 minutos. Portanto, falar de programas de prevenção que pode ser implementado para fortalecer os fatores de proteção e melhorar também as alternativas aos comportamentos de risco. Isso pensando na saúde mental. Olha, eu penso... Pronto, a gente poderia falar sobre isso durante várias horas. Exatamente, mas, sim. O tempo... no espaço, em debate, nunca conseguimos esgotar. Vou pegar dois aspectos. Uma das questões que me parece essencial e fundamental é a questão da prevenção do uso imoderado de substâncias, por um lado. Há um outro aspecto que é a questão não sei como, mas desenvolver o espírito de solidariedade e de autoajuda, que já foi muito mais forte entre nós. Um outro elemento que me parece essencial haveria outros, mas eu escolhi esses três já que o tempo é limitado, que é a força que são as organizações comunitárias. E aqui eu diria o seguinte: normalmente se diz já vamos comunidade, etc., as organizações de sociedade civil e por aí fora. Mas infelizmente aqui muitas vezes você tem uma situação muito complicada. Você tem um discurso
que é interessante, que é bom, mas quando você tem organizações comunitárias que fazem um trabalho incrível, que ninguém mais faz, tá? Mas muitas vezes a relação entre essas organizações e o aparelho de Estado é complicado. Não por causa das opções e das orientações das altas esferas, mas muitas vezes na relação com os intermediários. O que é que muitas vezes acontece? As organizações de base são muitas vezes tratadas, isso tem que ser dito, como pedintes. Quer dizer, que fazem um trabalho voluntário de uma importância incrível, mas que muitas vezes são tratadas e, entretanto, há um discurso, até muitas vezes sincero, em que se acredita de utilizar as suas potencialidades, as suas capacidades na saúde mental e em várias outras áreas, no desenvolvimento, na educação e por aí afora, mas a relação precisa ser revista muito urgente. Eu apostaria em em três ramos assim da educação que eu vejo como imprescindíveis aí como forma de proteção: a educação emocional, a educação sexual e a educação digital, né? Sobretudo para as gerações iniciantes, não é, do uso das tecnologias. E Jacó, o que é que achas que podia, portanto, ideias podiam ser implementadas no programa para prevenção? Primeiro, que Flamanta concorda e apoia a doutora Aristides nessa caminhada para não ter um plano estratégico, plano de intervenção. Acho que tem uma visão muito aberta e acho que não se trabalha tempo ainda de não contribuir. Por exemplo, pensa que é necessário que o governo inclui consultas de psicologia dentro do INPS. Povo que tem como tem acesso, se não através do hospital e centro de saúde, fica na lista de espera, porque o INPS que está como participa na consulta de psicologia, que ele é uma luta que tem estado, é um discurso que tem estado a repetir várias vezes, mas é necessário para quem está a fazer atendimento. É triste pessoas chegam... E num contexto em que problemas de saúde mental se aumentam. Exatamente, e é triste. Você acompanha alguém que você está evolui e depois você está falando, infelizmente, não pode seguir, né? Mas em que flama, mim está contente com a reação de pessoas ali na cidade da Praia. Cada vez mais, toda a população, de tudo franja social, se dá mais importância à saúde mental, se apela mais à ajuda. Então, acho que não pode ser um bom caminho, pode estar lento, mas não acha, mas se não aproveita tudo aquilo que está à nossa disposição, mas não pode melhorar bastante. Acesso a melhora na saúde mental ali no país. Portanto, já estamos no fim. O doutor Aristides Luz também falou sobre os investimentos que foram feitos. Não dá tempo para meter a peça, mas só para fazermos e fecharmos. Ele falou, portanto, nos investimentos que foram feitos e, na sua opinião, acha que mais do que os investimentos, descentralização dos serviços, é preciso também a especialização e potencializar, portanto, os pequenos recursos que temos e apostar em programas portanto, centrado nas pessoas, na valorização das pessoas. Só para falar, é necessário não ter técnicos de terapias ocupacionais, que nunca tem técnicos de... É uma outra alternativa que se pode, portanto, uma aposta dentro desse plano estratégico, também, não só psiquiatria, nas associações comunitárias, não forma líderes comunitários, não forma pessoas que estão na comunidade, no terreno, na área de terapia ocupacional. Famílias se beneficiam, pacientes se beneficiam, a comunidade se beneficia. É uma área de especialidade bastante gritante. E é preciso agora, depois de forma contrata. Não tem estruturas que são também de psicólogos, não tem psicólogos, todo ano não tem forma, não tem finalistas de estudantes de psicologia na Cabo Verde, e grande parte dos psicólogos estão em desemprego. Grande parte de assistentes sociais, que é fundamental para o seguimento de pacientes, estão em desemprego. Então, mais que forma, é preciso contrata para os jovens de começar a trabalhar.
Portanto, foi assim mais um programa Saúde Mental. Eu agradeço, portanto, aqui a vossa presença, as vossas dicas, recomendações, informações úteis. E o tema sobre a saúde mental, é claro que não fica aqui esgotado todos os assuntos, não ficam esgotados todos os assuntos. Contamos trazer este assunto mais vezes para o debate. E assim, despeço-me até a próxima quinta-feira. Continuação de uma boa noite e desejo também boa noite aos meus convidados. Boa noite.